a gente tá numa semana Dia dos Namorados. A gente vai falar, claro, de vocês como casal, mas eu queria primeiro dividir vocês aí, entender vocês, como vocês chegaram até aqui, né? Juntos, assim, onde vocês nasceram, o que vocês queriam ser, qual que eram as aspirações. Aquela coisa de criança, né? Eu até falei pro Bruno, vamos começar a contar a nossa história, que a gente já contou 777, todo podcast que a gente vai, a gente conta a nossa história. Vamos contar a história. Mas é legal a gente contar a história separada. Não, mas a história separada é de fato... Mas vocês contam a história de vocês? Como quero de você antes do Bruno. Como que... porque não existe eu antes do Bruno, praticamente, né? Porque eu tinha 20 anos quando eu conheci o Bruno. Então, mas e antes? Você nasceu onde? Eu nasci no Rio. Na cidade mesmo? No Rio de Janeiro. Sou carioca, mas meu pai é militar, então morei no Brasil inteiro. Sim. E antes eu falei que não existe eu, porque de fato a gente se conheceu muito novo e tudo que a gente construiu até hoje foi depois que a gente... Com 20 anos. eu era bem novinha. E você tinha quantos anos? 22. Ela tinha 19, eu tinha 21. Nossa. Bem novos. Eu tava entrando na faculdade, eu fiz faculdade de Ciência Política no Rio. E aí, o que você queria fazer? Não sei também. Nossa, ciência política? Foi o que eu passei, na verdade, de fato. Mas você, não estava convicta de fazer alguma coisa? Eu sempre fui uma adolescente que não sabia muito bem o que fazer e tal. Fiz cursinho por muitos anos. Depois eu vim a descobrir que eu não passava em nenhuma faculdade, assim, porque eu tinha dislexia e prova pra mim é uma coisa mais difícil. Mas eu, de fato, tentei... Só descobriu isso com... Eu só descobri com 28. 28 anos. Então, toda essa fase de vestibular, ela não sabia disso. Eu não sabia, fiquei batendo cabeça. cabeça. Achava que tinha problema. Eu sabia que eu era inteligente, mas não pra prova. Então... Eu falava isso pra minha mãe também, mas aí era uma inteligência que não conseguia ser medida pela prova. Não, eu me achei burra muitas vezes. Você guardava as informações e tal e não conseguia passar. Eu não era boa em algumas coisas mesmo, até hoje eu vejo isso, mas em outras coisas eu era muito boa. E aí eu fiz vestibular várias vezes, acho que eu fiz vestibular umas 4 vezes. Mas pra passar. Eu digo, Enem, né? Eu fiquei tentando. Entendi. Eu peguei a transição do vestibular pro Enem. Tá. E aí eu tentando vários cursos, tentei Relações Internacionais, que era na época a moda, assim. Aí tentei jornalismo, tentei várias coisas. E aí a nota de corte que eu passei foi Ciência Política. Fui parar, porque meu pai nunca pagaria uma faculdade para mim. Aí fui pro Rio, fiz faculdade, terminei a faculdade, mesmo sabendo que eu não ia trabalhar com isso, porque... Enfim, política não é uma coisa que... Apesar de... Não é só com política que você trabalha quando você faz ciências política. Políticas abrangem mais coisas. Você pode dar uma consultoria para uma empresa, né, em relação a isso. Você pode dar assessoria para políticos. Principalmente, né, você trabalha em campanha e tudo mais. Você gostava de política? Você acompanhava ou não? Não tanto. Eu aprendi muito na faculdade, mas não acompanhava tanto assim. Não era sua paixão? Não era. E aí, quando eu saí da faculdade, eu fui empreender no ramo digital, né? Que eu fui fazer YouTube. E foi assim que começou a minha história no YouTube. Mas você caiu no YouTube como? Foi. Aí já começa a história do Bruno também. Então, Bruno, você criança até chegar aí, vai, como que é? Você nasceu onde? Eu nasci em Cabo Frio, porque o meu pai ele é piloto de helicóptero do Exército. Cabo Frio é perto do Rio? Como que perto, é região dos lagos ali no Rio. É coisa de menos de 2 horas do Rio de Janeiro. Mas eu nasci em Cabo Frio, só nasci e fui embora. Porque ele estava fazendo curso em São Pedro da Aldeia, que era do lado, e o hospital era em Cabo Frio. E ele era piloto de helicóptero do Exército, pilotou durante boa parte da vida dele. E eu morei depois em Taubaté e fui pro Rio quando os meus pais se separaram. Aí eu cheguei no Rio, eu tinha um sotaque muito forte de Taubaté. E hoje eu não tenho mais, né? Eu perdi o sotaque de lá, mas não ganhei todo o sotaque do Rio. Então o pessoal... E a Malu também não tem sotaque. O pessoal acha que a gente é de outros cantos do Brasil. Ninguém sabe de onde a gente é. Caramba. Ficou um negócio meio William Bonner no final das contas. Exato. Porque não é paulista também. Não é de lugar nenhum. É um sotaque meio neutro, sem nada. Eu tô tentando achar Não tem, cara. Não tem. E quando eu tinha 17 anos, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Embora eu já dissesse pra todo mundo que eu ia ser rico. Eu não sabia como. Sério? Mas eu falava, não, vou ter dinheiro. A minha avó, ela tem recordações, e isso eu nem lembro, ela me contando. Mas quando eu tinha uns 10 anos, foi aquela época que acabou a paridade do real com o dólar. Até 98 era 1 para 1. R$1 era igual a $1. Eu lembro disso, cara. E aí, quando acabou a eleição, virou
2-1 praticamente. Quem que era? Era o Fernando Henrique. Era o Fernando Henrique? Ele segurou durante um tempo, depois já não deu mais para segurar. E quando isso aconteceu, do nada, o dólar foi para R$2. E aí um monte de gente que ganhava em dólar começou a ganhar muito mais, né? Tinha jogador de basquete, o contrato era em dólar, do nada a remuneração do cara dobrava. E aí a minha avó falou que nisso eu tava contando o dinheiro assim, e falei, eu tenho tanto dinheiro aqui no meu cofrinho, quando eu for adulta eu vou ter tantos dólares. Ela falou, mas você tá contando em dólar, isso aí é real. Daí eu falei, mas o dólar vale mais. Então ela tem essas recordações, mas eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E aí, como eu não sabia, tinha um concurso pro exército. E o meu pai era militar, os meus tios eram militares, os irmãos do meu pai. A minha mãe tem uma irmã que casou também com militar. Então, tava cheio de militares na família. Eu fiz colégio militar do Rio de Janeiro. E o concurso era 1 ano antes do vestibular. Daí eu falei, vou tentar um concurso, só para me preparar, ver como é que é. Se eu passar, eu vou. Se eu não passar, no ano seguinte eu faço vestibular para alguma coisa. Pensava em direito, educação física. Acabou que eu tentei o concurso, eu não passei na primeira vez, mas depois que eu não passei, eu falei, agora eu quero passar. Aí eu estudei só para aquilo. Foi o ano onde eu descobri que era uma pessoa inteligente. Até então achava também que era um cara totalmente mediano. Porque quando os meus pais separaram, eu fui para a escola no Rio de Janeiro e ninguém mais estudava comigo. Antes meu pai estudava comigo. Até a 4ª série eu era o melhor aluno da minha sala. Quando ele parou de estudar comigo no Rio de Janeiro, eu vi que se eu tirasse 10 ou 5 ia dar na mesma. Então comecei a estudar só pro 5. Entendi. E eu fiz isso durante tanto tempo que eu esqueci que eu podia tirar 10. E quando eu fui pro cursinho e me dediquei para passar no exército, eu comecei a ficar em primeiro nos simulados. E no primeiro simulado que teve, eu fiquei em primeiro já. Era de física e história. Eu fui muito bem em física e gabaritei história. Só que eu achei que era sorte. Nossa, física. E um amigo meu ainda falou que era sorte. Ele viu assim a classificação. Era umas 100 e poucas pessoas. Eu tava em primeiro, eu impressionado. Eu falei, caramba, eu fiquei em primeiro. Ele virou para mim e falou, caramba, Perini, que sorte. E eu ainda falei assim, pois é. Concordando com ele. Porque eu falei, deve ter sido sorte. Mas eu fiquei em primeiro em vários. Aí passei no exército. Só que o exército eu sempre encarei como algo temporário na minha vida. Eu gostei do que eu vi lá, só que a fase que eu gostei eu sabia que ia durar pouco, que era uma fase mais operacional, de atirar, pular de paraquedas. E quando você vai ficando mais velho no exército, você começa a ir para uma fase mais administrativa, mais burocrática, de planejar para que o pessoal mais novo faça esse tipo de coisa. Então, eu coloquei uma meta de que, olha, até 30 anos eu tenho que estar fora do exército e eu quero ter R$1 milhão. Essa era a minha meta. Até quantos anos? Até 30, eu tinha 20 na época. Aí depois essa meta mudou porque eu descobri um conceito de inflação, que eu não entendia até então. E eu vi que não podia ser um valor definido. Aí eu queria ter um patrimônio que investido pudesse me dar uma renda que fosse suficiente para viver. Uma renda igual do meu salário do exército, por exemplo. Sim, que seria o que hoje em dia? Depende do ano. Hoje em dia eu nem sei. Né? Teria que perguntar para alguém que tá lá. Comparativamente seria o quê? Olha, em 2010, quando 2010 eu estava me formando, era 4.500 que eu ganhava. Quando eu estava para ir embora do exército, era uns 9 mil que eu recebia. Então eu queria ter uma renda parecida com aquela. E aí eu comecei a investir para isso. E fui investindo mês após mês. E aí eu encontrei a Malu. E eu falava para todo mundo que eu queria ter 1 milhão até os 30, né? Simplificava o que eu queria fazer. E todo mundo ria da minha cara, né? A Malu não riu da minha cara. Ela falou, nossa, que legal, né? É mesmo? E ela assumiu a meta junto. Não, é brincadeira. Mas, de fato, eu não tinha muita dimensão. Deve dar certo isso daí, vambora. Eram 10 anos para fazer isso, né? Parece muito tempo, mas sei lá, né? Não, passa, né? 10 anos passam, de toda forma. 10 anos passam. Só que eram 10 anos de um Brasil com juros parecidos com os juros atuais. Era uma taxa de juros assim, de 12%, de 14%. Então, fazendo as contas de juros compostos, se eu poupasse o suficiente e alocasse bem esse dinheiro, tanto em renda fixa quanto em renda variável, ia dar certo. E no meio do caminho surgiu um negócio chamado Bitcoin. E lá atrás, quando surgiu, o Bitcoin surgiu em 2009. A gente esbarrou 2009? Com o Bitcoin... Foi 2009. A gente esbarrou com o Bitcoin em 2014. Não valia nem R$500 naquela época. Hoje em dia tá valendo... Hoje, depois de cair 50%, vale 160 mil. Por que você acreditou nisso de cara, assim? Eu não acreditei de cara. Não? Eu olhei e achei interessante. Eu falei, nossa, isso aqui é interessante. Mas só vai ser interessante se muita gente acreditar. Porque o valor de uma moeda está na confiança que as pessoas têm naquela moeda. Por que o dólar ele vale muito mais do que várias outras moedas? Porque todo mundo confia no dólar, todo mundo entende que ele tem valor. Vamos pensar até no Afeganistão, que há pouquíssimo tempo, infelizmente, voltou a ser dominado pelo Talibã. O Talibã, quando dominou o Afeganistão, ele começou a quebrar um monte de símbolos cristãos, ele começou a tirar tudo que é símbolo do Ocidente, ele começou a mandar as mulheres se vestirem de burca novamente. Então, eles acabaram com tudo que eles não acreditam e implementaram o que eles acreditam. Eles invadiram o sistema bancário e acharam dólares lá dentro.
Eles queimaram os dólares porque é um símbolo ocidental? Não, porque eles entendem que aquilo tem valor. Eles acreditam no dólar, igual a gente acredita. Não, mas a real é que o Bruno não precisou acreditar tanto no Bitcoin, porque naquela época existiam alguns sistemas que você conseguia ter o Bitcoin sem comprar. Como assim? Você tinha sites que davam de graça. Era como se a pessoa minerasse o Bitcoin. Hoje em dia não é possível mais. Mas é isso. Não era mineração. Porque a mineração é a maneira como você produz bitcoins. Sim. Mas, por exemplo... Você ganhava se você estivesse lá fazendo algumas coisas dentro do site. O Bitcoin era tão barato que o que acontecia? Tinha sites que criavam uma página com vários anúncios. E quando você entrava no site, eles ganhavam dinheiro, né? Porque você visualizava os anúncios. Sim. E pra te atrair, eles falavam assim, se você entrar no meu site e preencher esse reCAPTCHA pra mostrar que você não era um robô, eu te dou 0,0000001 Bitcoin. Isso era nada, né? Podia ter um outro zero depois. Na época era nada. Só que como o Bitcoin saiu de R$500 para bater uma máxima de 370 mil quase, aquilo que era nada começou a ser bastante dinheiro. E enquanto era nada, eu juntei muito Bitcoin. Porque eu tinha um blog e eu escrevi um artigo mostrando 9 sites para as pessoas juntarem Bitcoins de graça. E as pessoas começaram a entrar naqueles sites conforme o Bitcoin foi subindo de preço. Acabou que o meu site no final era só esse artigo. Eu tinha 100 artigos escritos e todo mundo só lia esse. E aí, por conta disso, toda vez que alguém entrava no site, o site ainda me pagava uma comissão de referência. Se alguém clicava lá, o site falava, ó, essa pessoa tem 0,00000 alguma coisa e pra você tem 0,0000000 mais um zero alguma coisa. Era quase nada. E assim você juntou quantos bitcoins? Eu juntei 9 bitcoins assim. O quê? 9 bitcoins. Nessa brincadeira aí. E aí que entra a minha história. Por quê? Porque esse site do Bruno, quem criou fui eu. O Bruno sempre foi afim de empreender na internet. Ele queria empreender alguma coisa. Ele sabia que a forma de ganhar dinheiro, mais dinheiro, era empreendendo. E se a gente ganhasse mais dinheiro, a gente ia poder investir mais. Então, ele queria empreender de alguma forma. E aí, ele falou, putz, vou ter alguma coisa na internet. E ter um blog, naquela época, a gente tinha o AdSense lá, que pagava pouca coisa, mas já era alguma coisa. Uma renda passiva, quase, né? Você escrevia um artigo uma vez por mês, o pessoal ficava acessando. Sim. E aí, eu criei esse site, comprei um curso, criei um site, né? Botei lá os códigos. Nem eu sei como que eu criei, mas eu criei. E aí... logo depois, o Bruno ficava escrevendo pro site, aí o Bruno falou, putz, você gosta de alimentação saudável, você tá nessa vibe, eu tava nessa vibe de estudar, escreve sobre isso. E aí eu criei um site pra mim e comecei a escrever sobre isso também. Teve até um ponto antes disso, porque a gente queria empreender, a Malu criou o site pra mim. Só que o site não dava dinheiro. Ele tava me dando um monte de bitcoins que não valiam nada. E além disso, dava uns R$1.000 por mês. Então, a minha cabeça, quando a Malu chegou e falou, poxa, eu não quero continuar na ciência política, eu vou completar a faculdade, mas só para ter o diploma, porque eu vi que eu não quero trabalhar com isso. Eu falei, vamos abrir uma franquia, então. A gente foi atrás de franquia para abrir. Só que, cara, para fritar um hambúrguer é R$1 milhão. Para vender um cachorro-quente é 500 mil. Naquela época. Hoje em dia deve ser mais caro, porque isso era 2014. Veio aqui, falou que com R$90 mil a gente abre a franquia lá da pizza. Exatamente. Aquela pizza que é só delivery. Tá super barata essa. Barato, tá né? Super barata. Você investiu já? Ainda não. Tá juntando. Tô juntando. Falta só os 90 mil. Já tem 90 centavos. Né? Mas é uma pizza, como que era? Era barata de 25 Era R$25, a partir de R$25. Aqui em São Paulo, é isso? É, franquia, né? Franquia você bota em qualquer essa lugar. tá muito barata. Porque na época que a gente viu... 1 milhão? Cara, 1 milhão era pra você ter uma franquia de nome... Show era meio milhão. Cacau Show, a gente queria uma franquia... Poxa, vale a pena você pegar uma franquia que ela já tenha feito parte do trabalho pra você. Ter uma marca forte a ponto de você poder abrir o pessoal. Se você vai pagar um monte de coisa pra eles, eles têm que pelo menos te dar muita coisa, né? O sistema, o nome, e hoje tem muito negócio que é uma franquia, o cara abriu 3 unidades, ninguém conhece, o cara quer cobrar um dinheirão de você pra te dar um sistema mais ou menos. A gente queria alguma coisa validada. A divulgar o negócio do cara, né? Exatamente. Só que era muito caro pra fazer essas franquias maiores e a gente pensou em abrir uma Cacau Show no final das contas, que também já era um valor mais alto. Eram uns 400 mil, fora o que tinha que ter de fluxo de caixa, que a previsão de retorno era em torno de 2 anos. Nossa. Só que isso era 2014 e depois, 2014, 15, 16, foram anos de crise no Brasil. Pra variar, né? Tá sempre em crise aqui. Mas foi uma ótima ideia que não ter aberto no final das contas. Mas quando a gente viu que não ia abrir, eu falei, então vamos empreender de outra forma. Em vez de abrir uma franquia dos outros, vamos fazer uma franquia do site. Aí você pega o que eu já tenho, você copia, cria um outro site e escreve sobre alimentação. Foi isso que a gente fez. Foi. Aí do Você Mais Rico surgiu o Você Mais Fitness, que foi o meu.
E aí eu comecei a escrever, mas eu tenho dislexia, então não não tenho sabia. facilidade para escrever. Então eu demorava, né? Dias e dias para escrever lá um artigo. Escrevia bem, eu até escrevo bem, mas demando mais tempo e tal. E aí, nesse meio tempo, o Bruno foi hackeado no Foi plagiado no site. Então, Como assim? Plagiado? Pegaram o mesmo nome, é isso? Não, esse artigo dele do Bitcoin, que dava vários Bitcoins pra gente, um cara foi lá, copiou o artigo. Igualzinho E fez um vídeo no YouTube. Esse foi o ponto, foi o vídeo no YouTube. Foi o ponto no YouTube. Porque Exato. esse artigo, ele ficava em primeiro nas buscas do Google. Então era normal que sites menores copiassem ipsilíteres o artigo e colocassem. Só que eles ficavam muito abaixo de mim no Google, não tinha problema. Só que esse cara, ele copiou, botou no site dele e ele fez um vídeo mostrando a cópia. E ele não mudou nada, porque eu tenho o hábito de escrever e falar, usar perguntas retóricas, né? Mas Bruno, se tal coisa aconteceu, o nome do cara era Ricardo e tava lá. Mas só faltava ele colocar mais Bruno e ele chama Ricardo. Tinha, tava igualzinho. Mas Bruno, se tal coisa acontecer, tava igual. E o site dele não tinha mais buscas do que o meu, só que o vídeo do YouTube tinha muito mais, sendo muito mais novo. Prefere ver, E ele botou os links dele, né? Ele botou os links dele, ele tirou os Aí links. você se ligou e falou, vamos ter que ir pro YouTube, é isso? Foi exatamente isso. Até porque eu reclamei, né, com o Google. Falei, poxa, o cara, ele pegou o meu material e o Google, ele, de maneira muito sensata, me respondeu e falou, olha, esse cara, ele fez um vídeo do seu material. Se ele fosse no seu site e falasse de você, falasse tudo certinho, você entende que seria um material novo? Eu entendo. Você tá absolutamente certo quanto a isso. Aí eu pensei, tenho que ir pro YouTube. Só que eu era militar naquela época ainda. Eu saí do exército só em 2017. E não era essa época atual, que tá todo mundo na internet. Eu era primeiro de turma ainda no exército. Então o pessoal esperava, poxa, o Bruno um dia vai ser general, por exemplo. Eu tinha medo do que as pessoas pudessem pensar se eu começasse a mostrar minha cara em vídeos. Eu pensei, vou esperar. Mas a Malu era muito comunicativa. A gente não sabia que ela tinha dislexia ainda. Mas como ela tinha dislexia, não é muito bom você botar uma pessoa com dislexia para ficar escrevendo, ganhar vida com isso. Não é o melhor uso dela. É que nem, por exemplo, a gente pega um cavalo. Sim. Cavalo de corrida. O melhor uso para esse cavalo é deixar ele com uma carga leve, né? Afinal, é um cavalo de corrida. Não é para você oprimir ele com um fardo pesado. Para isso, você tem um burro de carga. Então, eu tava pegando um cavalo de corrida, que era Malu, que é super comunicativa, super simpática, e colocando para escrever. Quase como pegar um peixe e botar para subir uma árvore em vez de botar para nadar. Aí, quando eu falei, você tem que ir pro YouTube, veio a história da luminária. Porque a Malu falou, poxa, mas a gente não tem câmera para gravar. Não tem... Mas tinha celular. A gente não tinha nada. Tinha celular. Daí ela falou, mas não tem iluminação. Daí eu entrei no YouTube e pesquisei como fazer iluminação caseira. Tinha vídeo ensinando. Nossa. Falei, a gente faz a iluminação. A gente fez com cano de PVC. Vai fazendo a voltinha. Fizemos. Até hoje tem lá em casa, né? Antes, no início, funciona. a gente usava... Luz fria? A gente botou a lâmpada amarela pra ficar Tinha 3 bocais. Não, é bem feito. Não, 3 muito profissional. Não, era 2 brancas e uma amarela pra poder dar o contraste bom. Gastamos R$130 na luz. E a gente fez uma estrutura com cano de PVC que ela ficou assim, adaptável. Ela ajustável, né? E a gente usou como peso pra ela não tombar um pote de whey cheio de areia. Eu pensei em trazer esse também. E o detalhe é que a gente ia gravar com outras pessoas levando esse equipamento. Nossa. Chegava os 2 malucos cheios de cano de PVC, total, né? com um pote de whey, né, pra gravar. E foi assim que surgiu o canal dela. Assim e deu certo muito rápido. Você tinha o mic ou sem mic? Não, sem microfone. Microfone no celular. No celular mesmo. E um detalhe, a gente falou, vamos investir no celular então. A gente trocou o celular da época que a Malu tinha um S3, eu acho, compramos um S6. E na semana que a gente comprou, caiu no chão e rachou. E rachou bem na câmera, assim. Como assim, cara? Qual a chance de acontecer isso? Foi triste. Pois eu deixei triste. cair no chão. Eu deixei de cair no chão. Foi traumático. Mas assim começou o canal no podcast, porque o Bruno falou, não, você tem que começar do YouTube. E aí a gente... Que ano foi isso? Isso foi 2016. 2016. Tá. Foi maio de 2016. Foi. E aí eu comecei a fazer vídeos no YouTube, sempre sobre alimentação saudável. Eu falava sobre o low carb. Eu peguei uma época onde low carb ainda... Você já ouviu falar de low carb? E low carb não era estourado, né? Então era, tipo... Foi bem antes de chegar ou estourar no Brasil. Modinha, de virar modinha. E quando virou,
eu estava bem posicionada, né? Quando começou a história. Então, todo mundo que procurava low carb no YouTube, os meus vídeos eram os primeiros, assim, eu explicando o que era low carb, como colocar num dia a dia, fazendo receita em casa, né? E na nossa cozinha, que era uma cozinha super simples e tal. E foi assim que começou. E foi... Parece 2 crianças lá. Hoje em dia, né? Quando a gente mesmo? assiste. Porque eu não tinha barba, né? A gente... Quantos isso anos, faz... 7 anos já, né? Faz 6 anos. 6 anos. Mas a gente era outra pessoa, né? Não, cabelo compridão, dá assim. vergonha ver, magrinha, né? O jeito de falar é diferente. Falava totalmente truncada, assim. Não, o primeiro dificuldade vídeo de que a Malu falar. foi gravar no YouTube, eu tive que sair de casa pra ela gravar. Eu tinha muita vergonha. É muita vergonha, cara. A primeira que eu gravei de madrugada, não tinha ninguém. E eu falando, o que eu tô fazendo, cara? Eu tô falando com uma câmera. É muito estranho, estranho. E não tem a reação, né? Aqui é diferente, por exemplo, se entrar no chat, certamente vai ter alguém ou te amando ou te xingando, certamente xingando mais. Porque o YouTube é triste nessa questão, mas tem uma reação. E quando você faz também no Instagram, é uma reação quase que imediata. Enquanto quando você começa a gravar, principalmente o vídeo gravado, é totalmente diferente. E aí depois vai editar, né? vai Não, editar. a gente queria não ter que editar, então era gravar sem errar também no começo. Nossa, é mesmo? Vai. Não, mas eu editava. Daí rapidamente a gente viu que não dava, Não que dava. tinha que editar. Impossível, Mas era engraçado que eu pensei, bom, a Malu vai gravar, eu vou ajudar ela e eu vou ser tipo o diretor. Aí eu botei pra gravar, eu ficava atrás da câmera assim, Nossa, analisando. era um né? inferno ele atrás. Aí ela não gostava, porque ela falava alguma coisa e fazia assim. Ela via que tinha errado, ela falou, sai de casa, vai passear. Falei não, foi bom. Eu falei, porra, então pra que você tá fazendo essa cara? Aí ele ia embora, saía de casa, ou nos primeiros, né? Depois ele ela começou a me acostumou. ajudar e tal. E foi assim que começou o canal no YouTube, depois a gente foi pro Instagram e começamos essa história de... A Malu, ela cresceu muito rápido pros nossos parâmetros da época, porque em 6 meses ela saiu do zero e bateu 100 mil inscritos no canal do YouTube. Pô. Aí quando ela fez isso, eu vi que tinha um pessoal fazendo vídeo de educação financeira. Um tal de Thiago Nigro, que hoje a gente virou sócio, Pois é. Natália Arcuri, tinha o Serbasi, que era um cara Já que eu conhecia tinha, de então. livros há Sim, muito sim. tempo, e eles estavam crescendo bastante. E eu pensei, poxa, se a Malu fez e deu certo, será que se eu fizer a mesma coisa com educação financeira vai dar certo? E eu pensei, vou arriscar. Só que eu até falei pra Malu, eu acho que eu nunca vou ser tão grande quanto você, porque todo mundo quer ser mais saudável. Mas Nem claro todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu falei isso. Ficar rico. Você tava idiota. Não imaginava, Não que, imaginava. que esse nicho era grande, né? E aí eu passei a Malu também muito rápido no final das contas. Aí ela me devolveu, ela falou, parece que todo mundo quer ficar rico e nem todo mundo quer ser saudável. Ninguém tá tão preocupado assim com o tanquinho. O pessoal Mas quer esse foi o ganhar começo dinheiro. da história.